Olá, povo de Deus, tudo na paz, glória a Deus. Mais eu vim aqui para o nosso canal com a graça do nosso Deus. Queridos. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez com todos vocês aí do outro lado, em nome de Jesus. Hoje vamos falar também de um tema maravilhoso. Todos os temas, queridos, da palavra de Deus é maravilhoso para a vida daquele que crê, para a vida do cristão. Glória a Deus, eu sei que você é um cristão aí do outro lado, em nome de Jesus. Hoje vamos falar, porque muitas vezes, queridos, vem aquelas dúvidas no nosso coração, né? Será que Jesus volta mesmo? Será que vai demorar? Muitas vezes vem aquela angústia de tanta dificuldade que vivemos nos dias de hoje. E nos vem essas perguntas que vemos também muitos falarem. E muitas vezes já existe até pastores que já pregam em púlpitos, dizendo que Jesus não vai voltar. Imagina uma coisa dessa, queridos. Então vamos falar sobre isso, tirar apenas algumas minúsculas dúvidas, queridos, porque o assunto é muito longo e é claro que num vídeo pequeno como esse jamais teríamos condições de explicar, de tirar todas as dúvidas, mas eu quero trazer aqui um pouco de elucidação desse tema. Amém, glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal O Grande Momento sempre, queridos, com muita alegria, com reverência e humildade, buscarmos mais entendimento do nosso Deus e da sua palavra. Amém. Final do vídeo, você gostando ou não gostando, deixa o seu like, dislike, inscreva-se no canal se não for inscrito, comente, fique à vontade em nome de Jesus. Você é nosso convidado todo especial, queridos, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá em 1 Pedro. Vamos lá na Epístola de 1 Pedro, vamos aqui no capítulo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor, queridos, porque tudo tem que ser tirado da palavra de Deus, nada de conjecturações humanas, muitas vezes elucubrações, muitas vezes humanas, que não chega a lugar nenhum, queridos. Heresias, muitas vezes sofismas, isso não leva ninguém a nada. Vamos crer e buscar na palavra, na fonte, que é a palavra de Deus, tá? E ela não só contém, ela é a palavra de Deus. Muitos dizem que ela só contém, mas ela é, como eu já disse aqui em outro vídeo, ela é a palavra de Deus. Vamos lá, que diz assim, ó, amados, esta é agora, olha só, a vinda do Senhor e o seu significado. Não é de qualquer forma, que eles tudo tem um significado. Deus não fez nada sem projeto, Deus faz tudo com projeto. E diz aqui, ó, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Sempre tem alguém, queridos, trazendo para a nossa mente, para as nossas vidas, a elucidação, trazendo muitas vezes as lembranças das palavras para que fiquem cravadas no nosso coração, queridos. E diz aqui, ó, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis. Temos que recordar, queridos. Como é que vamos recordar de algo que nós não lemos, queridos? É como um livro que você lê ele, passa-se um mês, 2 meses, 3 meses, você não lembra mais nada do que leu, queridos. Se alguém te perguntar o que esse livro fala, a respeito de quê, o que o autor quis dizer, e você muitas vezes perdeu toda aquela estrutura que você tinha lido, porque o tempo passou, então temos que estar sempre, queridos, recordando, guardando, trazendo a nossa memória. E diz aqui, ó, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Como o Senhor Jesus Cristo disse em outro vídeo, eu disse aqui, está escrito, as escrituras é que testificam de mim, que temos que recordar. Foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Profetas, apóstolos, queridos, temos que estar atentos, guardando na nossa memória, queridos, a palavra, porque vai chegar um dia que esse livro físico, queridos, não vai mais existir, porque vão persegui-lo, vão queimá-lo, ele vai ter que estar aqui, ó, na sua mente, no seu coração. Então guarde na sua memória, por isso que é bom estar meditando, lendo a palavra de Deus. E disse aqui, ó, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Já está ou não está nos nossos dias, queridos? Os escarnecedores da palavra de Deus, querendo mudar o contexto, querendo tirar as passagens que condenam o pecado, querendo mudar, querendo reestruturar, dizendo que a Bíblia é arcaica, que a Bíblia já está fora de moda, que já não tem mais contexto atual. Oh, queridos. E continuando, ele diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões.
Eles não querem mais uma Bíblia que condena o pecado, queridos. Eles não querem mais uma palavra de Deus, uma Bíblia sagrada que fale do adultério, que condene o adultério, que condene a fornicação, que condene tanto tipo de orgias e coisas erradas, queridos. Eles não querem, eles querem a Bíblia que passe a mão sobre tudo isso. E diz aqui, ó, verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Essa é a grande pergunta. Por isso que eu fiz esse vídeo hoje, queridos, é sobre isso. Onde está a promessa da sua vinda? Uns perguntam, né? Muitos perguntam, que Deus que nada, que Jesus vai voltar que nada, queridos. Onde está a promessa da sua vinda? Guarda, querido, essa pergunta no seu coração, para que o dia que vier a tentação sobre a sua vida, devido à fragilidade, devido à dificuldade, devido ao sofrimento, você venha pensar também onde está que Jesus disse que voltaria, onde está essa promessa. Queridos, que tenhamos certeza e fé no nosso coração, o nosso Salvador virá no momento certo. Ele não se dobra, querido, da vontade humana. Porque muitos falam, mas se esse Jesus é poderoso mesmo, fala com ele para ele fazer um milagre aqui agora. Jesus jamais vai se submeter à vontade humana, querido. Jamais. E disse aqui, ó, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E muitas vezes fala isso com zombaria, queridos. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, estamos no ano de 2026, Jesus Cristo voltou, Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou e disse que voltaria. E muitas vezes muitos zombam dizendo, e cadê essa promessa da sua vinda, queridos? Que isso jamais esteja nos nossos pensamentos e nem em nosso coração. Temos que ter a certeza que ele virá no momento certo. E diz aqui, ó, porque deliberadamente esquecem, aí o profeta diz, ó, porque deliberadamente, o apóstolo, né, o apóstolo Pedro, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, e o Senhor diz, e ouve todas as coisas, querido, com a própria boca o Senhor só ia dizendo, e haja isso, e haja aquilo, e tudo apareceu, e tudo aconteceu, queridos. Ele diz, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ou seja, o grande dilúvio, queridos. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, para a justiça de Deus, ou seja, o dia do Senhor, o dia da ira do nosso Deus. E diz, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha aí, queridos, é muito sério. Continuando, ele diz, ó, verso 8, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, aí muitos zombam disso aqui, diz, não, isso aí é só um sentido figurado, isso aí é só uma forma de colocar, diz aqui, ó, amados, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu creio poderosamente, queridos, perfeitamente nessa palavra, porque eu não sei se você já observou quando você deita à noite, você deita na sua cama para dormir, você dorme em torno de, eu não sei qual é o seu tempo de sono, mas uns dormem 6 horas, uns dormem 4 horas, outros dormem 6 horas, outros dormem 8 horas, outros muitas vezes dormem até mais. Você deita, queridos, na sua cama e você pega no sono. Queridos, ali pode passar 1000 anos. Quando você acordar, é como se fosse a noite que passou. Você não vai perceber. Assim ele está dizendo aqui, ó, e deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Como eu havia falado, muitos zombam, muitos dizem que não vem, que não vai acontecer. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, olha só como é que o Senhor é misericordioso, queridos.
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Oh, queridos, muitas vezes estamos nos braços de Deus, estamos com a nossa fé lá em cima, estamos, oh, queridos, na oração, estamos no jejum, estamos na congregação, estamos praticando a fé, praticando a palavra, não só de boca, queridos, mas na prática. Estamos sentindo o Senhor na nossa vida, estamos como se estivesse prontos para subir para essa nova Jerusalém celestial. Oh, queridos, mas em quantos momentos, muitas vezes, nós fraquejamos na nossa fé, e muitas vezes caímos. É ou não é? Isso acontece com você ou não acontece ou é só comigo? É só com aqueles que professam a fé na verdadeira palavra de Deus. Então, quer dizer, é por isso que ele diz, ele é longânimo e até também para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, porque muitos estão nas escuridões deste mundo, estão na escuridão, no pecado, na perversidade, na injustiça, e esses também Deus está sendo longânimo para com eles. Talvez a oração de alguém para alcançá-los, talvez alguém orando, clamando por suas almas, queridos, para que não para que não vá para o inferno. Essa é a verdade. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que nenhum vá para o inferno, que nenhum vá para a segunda morte, ou seja, para o lago de fogo e enxofre, ao qual não há mais salvação, queridos. Ele não quer que ninguém vá para lá. Esse lago de fogo e enxofre, a segunda morte, foi feita para o próprio Satanás e seus anjos, mas as pessoas, muitas vezes empedernidas, mentes cauterizadas no pecado, querem fazer de tudo para ir para lá, queridos. E o Senhor é longânimo, dando tempo. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, que todos encontrem, queridos, o caminho de volta, pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, queridos. Virá, entretanto, olha só, prepare-se, queridos, fique atento, como as 10 virgens, só 5 estavam com azeite, queridos. As outras 5 se perderam. Virá, entretanto, como ladrão. Olha aí, ó, a simbologia que o Senhor colocou. Porque o ladrão, ele vem quando você menos espera, ele chegou, roubou e foi embora, você nem viu. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, rapidamente como um piscar de olhos, queridos. Como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pensa, querido, no sofrimento, na tribulação. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha aí. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, tudo passará, queridos. Mas deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por isso que eu digo, estar aptos, buscando a justiça, praticando, esforçando-se, queridos, para viver piedosamente, esforçando-se para buscar a paz, o entendimento, a cordialidade com as demais pessoas, a sabedoria, a inteligência para dizer muitas vezes, para provar a razão da fé no Deus que nós cremos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Pensa nisso aí, queridos. Serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aí o verso 13 para encerrarmos, queridos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Oh, glória a Deus. Aleluia, queridos. Queridos, um galardão para nós. Não pense que você está servindo a Deus à toa. Não pense que as afrontas que você passa muitas vezes por ser justo está sendo à toa, não, queridos. Vamos lá em Malaquias, lembrei agora, o Espírito Santo me trouxe à memória. Vamos lá no livro de Malaquias, queridos. Último livro do Antigo Testamento. Vamos pegar aqui, vizinho de Mateus. É pegar Mateus e voltar uma página. Olha só. Vamos lá ver o que diz Malaquias. Queridos, as coisas de Deus são maravilhosas. E a palavra de Deus é maravilhosa. Oh, aleluias. Olha só o que diz aqui em Malaquias.
Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Eis que vem, queridos. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, disse o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Estou lendo Malaquias capítulo 4, verso 1. Agora vou ler o verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, você teme o nome do Senhor, queridos? Você tem andado nos preceitos do Senhor, você teme a Ele, o respeita, o honra. Então para você tem galardão, escuta só. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Oh, aleluia. Sabe onde é esse sol da justiça, queridos? Na nova Jerusalém celestial. Oh, glória a Deus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria de tanta alegria, queridos. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais plantação para outros comerem, para outros roubarem. Não haverá mais você deixar suas coisas do lado de fora e ter que ficar com medo do ladrão roubar. Não haverá mais isso, queridos. Oh, aleluia. Não haverá mais enfermidades. Não haverá mais doenças perniciosas. Não haverá mais câncer. Não haverá mais leucemia. Não haverá mais essas doenças malditas, queridos. Pois ele diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, glória a Deus, queridos. Li capítulo 3 de capítulo 4 de Malaquias, li o verso 1, o verso 2 e o verso 3. É maravilhosa ou não é a palavra do nosso Deus? Fecho aqui esse vídeo, queridos, com chave de diamante, com essa palavra, para a sua vida, para as nossas vidas, para o seu coração, para os nossos corações. Há um galardão para aqueles que temem ao Senhor e esperam a sua vinda. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir, queridos. Paz.